Olá, então, alunos do segundo ano. Venho aqui gravar esse vídeo para dar uma falada com vocês sobre o nosso conteúdo que a gente está trabalhando, né? Filosofia da ciência, que é uma parte bem importante da filosofia, que muitas vezes a gente acha que a filosofia não tem nada a ver com a ciência, né? Mas tem muito a ver, né? A filosofia ela é a base da ciência, ela dá a base argumentativa, né? Para a gente saber o que é certo, o que é errado. Então, a gente está falando um pouco agora sobre as descobertas científicas. Como é que se dão as descobertas científicas, né? E que também, né, nem tudo que a ciência diz que é verdadeiro, né? Que muitas vezes é verdadeiro hoje, porque hoje as condições que a gente tem para provar, para comprovar se é verdadeiro, mostram que ela é verdadeira, mas daqui a pouco vem outra pessoa, outro cientista, outro pesquisador, e surge com uma outra ideia que desbanca aquela teoria, né? Isso aconteceu bastante ao longo da história da humanidade, né? E vai seguir acontecendo. Enquanto tiver mentes pensando e situações acontecendo, vai ter material para esses pesquisadores e cientistas poderem desenvolver mais pesquisas, né? Então, por que a gente está trabalhando isso? Né? As descobertas científicas, elas são muito importantes para a gente saber como que evolui a ciência, como que evolui a história do pensamento humano, né? Então, a gente pode observar que nas descobertas científicas existem dois pontos principais, né? Um deles é a imaginação e a criatividade que passa pela pessoa que descobre, né? E o outro é a justificação. Ele precisa justificar aquilo de uma certa forma. Mas também, sem imaginação, sem criatividade, não se descobre nada, né? E sem uma necessidade, talvez, porque às vezes as descobertas, né, nascem de uma necessidade de que aquilo aconteça, né? Então precisa ter essa necessidade acontecendo. Eu coloquei uma frase ali para vocês, né, que é: o verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. Nada mais que Einstein, né, falou essa frase. Por quê? Né, a inteligência não é alguma coisa que tu vai absorver, assim, muito conhecimento e tu vai dizer, sou inteligente, né? A inteligência é a capacidade que tu tem de lidar com aquelas informações, né? Tu sabe um monte de coisa, mas não sabe usar, é como, legal, mas não é inteligência. A inteligência é tu ter aquelas informações e saber administrar elas para chegar a um novo resultado, né? Então ele fala que a imaginação é muito importante nesse sentido, porque é a imaginação que vai criar novas ideias, novas possibilidades para usar coisas comuns, né? Coisas que tu tem no dia a dia, a imaginação vai fazer tu ir além. E assim, as descobertas científicas maiores da humanidade se deram sempre através de um fator imaginativo e criativo, né, da pessoa. Vocês viram Newton e Copérnico, né, que pesquisaram, vocês fizeram essa pesquisa sobre as descobertas científicas dele, e viram que certamente tinha, né, principalmente na história de Newton, né, e ele estava numa época de pandemia, quando Newton descobriu a lei da gravidade, eles estavam em isolamento, então agora é uma época interessante que quando vê se descobre novas coisas, né, porque as pessoas estão sem poder fazer suas atitudes comuns do dia a dia, né, estão às vezes isolados em casa, então dá aquela ideia, o Eureka, né, que também tem a história da Eureka aqui, como é que aconteceu com o nosso filósofo que descobriu como ver o peso na água, né, de Arquímedes. Tem ali a historinha para vocês verem, não sei se vocês viram. Então, todas as descobertas tem um insight, tem uma imaginação da pessoa, uma necessidade da pessoa, uma criatividade da pessoa, mas também tem que ter uma justificativa. E a filosofia da ciência passa por isso. A justificativa ela é muito importante na filosofia da ciência. Não vale só tu dizer que descobriu porque sim, que aquilo ali não tem sentido, né? Depois tem Popper, que é um filósofo muito importante da filosofia da ciência, né? Que fala que o trabalho do cientista consiste em apresentar e testar teorias, né? Apresentar uma teoria e testar se ela funciona, então tem que ter uma justificação, né? Então ela pode ter criatividade, pode ter intuição, mas ela precisa ser justificada e comprovada pela lógica, né? Para poder ser considerado científico. E nem sempre é verdadeiro, como considerado como verdade absoluta. Hoje é verdade, mas vai saber o que vai acontecer, né? Então, baseado nisso, vou deixar uma atividade para vocês, para pesquisar as principais descobertas científicas, né? Para escolher algumas, eu vou mandar um link ali. Escolher duas descobertas científicas que para vocês foram importantes e apresentar quem foi, como é que foi descoberta e onde é que está esse fator da criatividade e da justificação, tá?
Então, eu vou deixar ali, junto com esse vídeo, vai ter essa atividade para vocês. A nossa ideia é que numa semana a gente tenha uma leitura, né, que foi pedido, né, lá da escola, para não ficar muito puxado. Uma leitura, um vídeo, uma coisa mais para vocês entenderem. E na outra, uma atividade. Então, a gente vai ficar pulando assim, tá? Então, aproveitem para aprender, para estudar, certo? Um abraço.